Olá, Grupo Alfa, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Eu realmente acredito que a nossa vida é guiada por alguns caminhos. E eu estava conversando com uma amiga hoje, uma querida, falando que ela disse para mim a mesma coisa, que a vida nos guia, que a gente sente quando alguma coisa é da luz. Então, baseado nessa palavra que eu escutei hoje, eu resolvi compartilhar com vocês esse post no Google, porque eu fui pesquisar um convite que eu recebi de uma gnose. E a gente tem que ficar atento nesse mundo, porque esse mundo é dual. Tem as trevas e tem a não-luz, né? Tem a luz e a não-luz. E tem os magos negros também. Existe a gnose branca, né? Que é a luz. E existe a gnose cinza e existe a gnose negra. Não fazendo referência a nenhuma etnia, tá? Não é nada de racismo, é cores. Deus criou as cores para a gente ter uma referência. E eu recebi um convite, 2 convites ontem. Quando a gente está tentando fazer um trabalho, alguma coisa, na gente mesmo, muitas vezes aparecem os pratos de lentilha no caminho. E a gente tem que saber discernir. O que é o prato de lentilha? É algo que vai te desviar do caminho. E a gente tem que saber discernir. E eu falei, não, eu preciso compartilhar isso com o Grupo Alfa, porque alguns de vocês podem receber esse convite também. Se quiserem, entrem nesse link e pesquisem sobre a SH. Bom, gente, é complicado. A gente vive num mundo dual. Como saber, né? Porque a Wicca, ela adora a Lilith. E o judaísmo, ele odeia a Lilith, né? Ele coloca até um quadro no quarto das crianças, dizendo assim, fora Lilith, para proteger os filhos. Porque eles acreditam realmente que ela é um demônio. Enquanto na Wicca, ela é uma deusa. Eu especifiquei para minha vida um parâmetro assim. A primeira coisa que eu faço quando eu chego no ambiente é observar o semblante das pessoas. Isso era em qualquer igreja que eu vou. Eu sou muito aberta, assim. Eu vou em palestras, eu vou em qualquer lugar, eu observo aquela filosofia e observo o semblante e o olhar das pessoas, porque os olhos não mentem. Os olhos têm que ter aquele brilho, tem que ter aquela força, tem que ter aquela motivação de vida para você saber assim, aquela pessoa tá feliz ali. Por mais que a pessoa queira disfarçar, os olhos não deixam, ficam caídos, ficam apagados. Eu observo muito isso. A segunda coisa que eu faço, eu observo a vida da pessoa que está tentando me pregar alguma coisa. Então eu observo muito o povo judeu. Eles vão muito pela Kabbalah. Eles são muito religiosos. Eles são muito místicos. É o povo mais místico que eu já conheci. A Bíblia não fala isso. Quem lê a Bíblia não entende, não sabe quanto que o judeu é místico. Mas aí eu observo a vida deles e eu falo assim, poxa, eles são um prêmio Nobel da Paz, a maioria. Eles são prósperos, eles são ricos, eles têm uns casamentos que muitas vezes não... É muito baixo o índice de divórcio. E os filhos dos judeus? Eu observo muito a vida. E, por último, para arrematar, eu pego uma palavra do apóstolo João, que ele ensina a gente a discernir os espíritos. Um dos dons que está escrito lá em Coríntios, são os 9 dons, né, que Deus nos dá, é discernir os espíritos. Se ele é da luz ou se ele é das trevas, que é o tema do nosso estudo de hoje, que surgiu assim, sem a gente querer, né? Quando o espírito é da luz, você pode fazer um teste com uma frase. Você acredita? Tem uma frase que o apóstolo João deixou na Bíblia para a gente fazer um teste, se o espírito é da luz ou se não é. E essa frase, eu já vi um magnetizador, um professor de magnetismo, falando para um espírito repetir, e ele não repetiu. Então, se você quer saber se o espírito é realmente da luz, ou se ele é um enganador, ou se ele é um espírito zombeteiro, você pede para ele repetir essa frase que eu vou deixar aqui para vocês. Quem está falando isso para nós? O apóstolo João. Então vamos lá, vamos analisar quem é que está falando isso, que autoridade ele tem para falar isso pra gente. Apóstolo João é um cara, né,
De mediunidade, assim, a gente não pode nem questionar, né? Ele fez o Apocalipse, então o cara tem uma conexão espiritual incrível, né? Então, ele canalizou o Apocalipse. Então não precisa nem falar que o cara é super médium. O que é médium? Médium não é espírita. Médium é aquele que intermedia as mensagens do céu entre o plano espiritual e a terra. E João era assim. E João era muito chegado de Cristo, né, do Jesus, né? Ele era um dos apóstolos que comia com ele em todo lugar ele ia. Tinha muitos lugares que Jesus não levava os 12, levava Pedro, Tiago e João. Eram os 3 que ele mais levava nos lugares para fazer trabalhos espirituais. Então Jesus era aquele que João era aquele que deitava no peito de Jesus. Era amigo íntimo, era o melhor, era o discípulo mais amado. Então ele tem autoridade para falar. Então ele deixou essa frase aí. Você quer testar se o espírito é da luz? Manda ele repetir essa frase. Se ele não repetir, pode esquecer. Manda o espírito repetir o seguinte: Jesus Cristo é o Senhor e ele veio em carne. Por que Jesus? Porque Jesus é o inaugurador da era do amor. Ele é o inaugurador dessa era. Ele é o governador desse planeta. Então, assim, ele é o todo, é o divino, é o sagrado. Então, se esse espírito não reconhece Jesus, ele não é da luz. E olha, vou deixar outra frase que mostra que o espírito é da não-luz. Então é assim, você pode falar, mas Eliana, os chineses não acreditam em Jesus. Os budistas e os orientais não creem em Jesus, eles creem em Buda. Tudo bem, tá ótimo, mas quem não conhece a história de Jesus? Assim, Jesus é a pessoa mais famosa do mundo. Aqui não está falando para crer em Jesus, está falando assim, para confessar que ele veio em carne, que Jesus nasceu, que ele existiu. Que ele foi uma pessoa que veio a esse mundo em carne e osso. Que tá o vídeo que eu falei para vocês, amigos, do professor de magnetismo, que ele fez esse teste da frase de João, com esse espírito aí que está incorporado nesse jovem. Aqui eu não estou falando de religião nenhuma, e nem estou falando que como é que é o nome? Exu, Toquinho, Marabô é demônio. Pode ser um espírito que está se passando por ele, né? E pode ser um espírito zombeteiro dando esse nome. Então a gente pode, só vem aí depois, vão passando aí uns minutos, se vocês quiserem ver. Eu vou ver se eu consigo ver o minuto, mas eu acho que é um vídeo muito longo. Mas se vocês forem ver os minutos, eu vou ver se eu deixo a minutagem, para vocês verem que ele fala, repete, ele não repete, ele tenta, mas não consegue, tenta e não consegue, tenta e não consegue. Bom, meus amigos, é isso que eu queria compartilhar com vocês, o teste do apóstolo João, e esse teste aí que foi feito recentemente por um professor que não tem religião. Ele é do Pará, Natal, Rio Grande do Norte. É um professor estudioso que ele faz pesquisa e ele é até um pouco cético, né, em certas coisas. Então eu achei interessante porque você pegar uma opinião de alguém que vai puxar sardinha para aquilo que ela acredita é muito fácil, né? Mas uma pessoa cética, uma pessoa estudiosa, sem religião, já é mais fácil da gente acreditar. Um abraço para vocês, bom domingo a todos, bom macarrão, curtam bastante, um beijo dali.